Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um desenho que está em alta aí ainda, que é os Croods, Uma Nova Era. Os Croods 2, que a gente já viu os Croods 1, mas o 2 vai falar de uma nova época, de uma nova era. Então, eu convido vocês, se vocês não assistiram, a assistir esse filme e daí também comentar aqui pra gente no nosso canal. Comentem se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, o que vocês acharam desse filme, tá? Porque é uma animação bem bacana de se assistir. E antes de eu passar para o Damião, gente, deixa seu like aqui, ó, deixa o seu joinha aqui no canal Tatiana Benites. Também deixe seus comentários, seu like no canal da TV Mundo Maior e também na Rádio Boa Nova, porque nós estamos nesses 3 canais. Então, entre em contato com a gente vai saber desses comentários e se você tiver dica também de outro filme, outro desenho que você queira que a gente comente, entre em contato com a gente. Damião, fala pra gente aí essa ficha técnica dos Croods. Olha aí, vamos falar dos Croods aí para você que está aí nos acompanhando. Os Croods 2, né? Uma Nova Era, data de lançamento, 1º de julho de 2021 no Brasil. Diretor Joel Crawford, tem 1h 35 minutos de duração, é uma animação, uma aventura em busca de um habitat mais seguro. A família pré-histórica descobre um paraíso isolado que atende ali a todas as suas necessidades, infelizmente. Eles também têm que aprender a viver com os bem melhores. Uma família que se considera melhor e mais evoluída à medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar. Uma nova ameaça logo impulsiona os 2 clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças e fortalecerem e sobreviverem juntos, Tati. É um desenho super gostoso de assistir, é divertido, é gostoso tão gostoso quanto o primeiro. E, bom, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse desenho, mas antes eu vou colocar nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente já passou a nossa vinhetinha, que você já deixou o seu like aqui pra gente. Agora a gente vai começar a falar sobre os Croods 2. Bom, os Croods são uma família pré-histórica lá. Então, assim, no primeiro, é como se fosse o mito da caverna de Platão, né? Era aquela família que estava sempre ali dentro da caverna e que não sabia que existia um mundo lá fora. Não sabia que podia existir outras pessoas, outras raças. Eles tinham medo de sair da caverna. Então, foi muito baseado no Platão ali que eles fizeram esse desenho. Então, é bacana quando a gente vê esse desenho, que daí no 2 eles já tinham saído da caverna, eles já tinham encontrado com seres ali diferentes, né? E encontraram com um menino diferente ali, um ser humano, né? Também como eles, distinto, mas ali, né? E que falava de uma forma diferente, agia de formas diferentes, trazia novidades, né? De um mundo lá fora. E nesse filme, eles têm essa segunda história, que é essa continuação deles falarem, não, vamos buscar um lugar melhor para viver e tudo mais. Então, eles começam essa andança com todos juntos. Eles falam que são um bando, né? E nesse bando, né, é legal a gente ter essa noção, porque
quando a gente vê esse desenho que fala de seres pré-históricos, né? Me veio muito essa coisa das nossas encarnações, da lei do progresso, né? De como nós fomos evoluindo. E no desenho mostra um pouco da evolução, né? Um pouco dessa discrepância de uma era com a outra. Que nós, na verdade, vivemos isso ano a ano. Né? Então, a gente tem nosso progresso aqui, enquanto encarnados. Então, a minha geração, por exemplo, pegou toda a questão da tecnologia, de ver a tecnologia crescer. As gerações antes da minha pegaram a questão das guerras, da forma de comunicação mudar, além dessa que também é toda a parte tecnológica, né? Então, as próximas encarnações vão pegar outras melhorias, outras modificações da lei do progresso. Então, de acordo com o que nós vamos progredindo, a gente vai vendo essas modificações aqui mesmo. A gente não precisa de uma outra vida para ver esses progressos, né? Aí, quando a gente pensa em outras vidas, a gente pensa ainda em progressos diferentes, né? Então, quer dizer, a gente também pode ter formado parte dessas pessoas que eram de uma família como os Croods, da pré-história. Por que não? E hoje, nós estamos numa outra era. Então, se a gente pensar que existem outras encarnações, a gente pode pensar que a gente fez parte de toda essa evolução, né? E isso é uma coisa grandiosa, é uma coisa muito, muito legal para a gente ver o quanto antes a gente era primitivo e o quanto nosso ser, nosso espírito já progrediu. Então, quer dizer, a gente também já foi mal, a gente também já foi pessoas que não tinham muito coração, que talvez a gente participou de guerras e fomos nós que matamos, e hoje a gente fala, ai, que horror, já pensou uma coisa dessa? Ué, a gente não sabe o que a gente já fez. Né? E pode ser. Pode ser que nós nós tenhamos sido aquelas pessoas primitivas que auxiliaram no descobrimento de outras coisas. Mas pode ser que nós fomos também aquelas pessoas primitivas que ajudaram a desfazer as coisas, que colocaram empecilhos para os descobrimentos. A gente não sabe. E também, agora não tem importância saber disso. Agora a gente está aqui para a gente progredir mais. Então, é o que eu posso fazer a partir de agora, né? Mas é interessante a gente pensar que a gente teve a possibilidade de vir em outras eras, em outros momentos e fazer parte dessa evolução. Eu acho tão interessante isso, você não acha, Damião? Demais, porque a hora que você fala, né? Se a gente vai lembrar dos Croods e achar, nós vivemos ainda em outras épocas e vamos viver outras ainda. Então, aí aquelas histórias, o que é que estamos fazendo hoje com o nosso planeta aqui, para quando voltarmos aqui? Qual é? E a nossa missão de hoje, né, Tati? A gente vai parando e pensando, aí fica aquela história, né? Fica preocupado com o que foi no passado. E o que estamos fazendo hoje, né, Tati? A gente tem que. Daí, olha, a nossa responsabilidade nessa existência desse momento, né? E a animação, né, os Croods, vamos ali, tem um encontro de culturas, os costumes e hábitos de cada família, ensinando aí a diversidade e o que faz cada pessoa ser única e especial. E por isso devemos respeitar aquele que é diferente. Uma lição fundamental para que a sociedade possa viver em harmonia. Sabemos o objetivo de encarnarmos na Terra e de evoluir, progredir moralmente e alcançar mundos mais felizes. Contudo, há quem ainda permaneça apegado a velhos costumes, a dogmas, a velhas crenças, e essas pessoas são denominados homens velhos. O Espiritismo nos ensina que somos criados
todos na mesma condição e progredimos moralmente de acordo com as escolhas e práticas que fazemos em nossas diversas reencarnações. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo convida a retirarmos de nós o homem velho. O que significa? Que devemos abandonar nossas más tendências, nossas conveniências e hábitos do passado. Devemos nos livrar de tudo quanto possa nos impedir de evoluir, utilizando o quê? Da fé raciocinada e não aceitando tudo aquilo que nos impõe. Jesus, sem dúvida, foi nosso grande mestre. Seus ensinamentos nos proporcionam essa reconstrução do homem velho e primitivo para esse homem novo e regenerado, Tati. Eu acho que a gente vai se descobrindo, né, aos poucos, e então com isso a gente também vai crescendo, tanto aqui quanto nas outras encarnações que nós tivemos, né? Então, essa coisa do velho e do novo, ela é fascinante quando a gente começa a estudar que a gente faz parte de tudo isso, né? Nós fazemos parte de tudo isso. E essas diferenças, né? O filme fala de sermos diferentes. Quando a gente pega a Gênese e o livro dos Espíritos, né, na questão da criação e tudo mais, e daí ele fala que foram criados os povos em cada local do nosso planeta. Então, cada local do nosso planeta ela tem clima diferente, vegetação diferente, tudo diferente. Né? Então, essas pessoas, elas são diferentes. Então, por que a Ásia é tão diferente da Europa, que é diferente da África, que é diferente da América? Porque essas condições, elas são diferentes. Então, esses seres foram criados, nós fomos criados em locais diferentes, então, nós somos diferentes fisicamente, né? Somos. E daí, o que aconteceu? Esses povos viram a possibilidade de se migrarem, de conhecer ali o outro, e daí foram juntando um daqui com o de lá, um dali com o de cá, e daí foi surgindo essa mescla. E daí, nessas mesclas, nós tivemos que nos readaptar a essas novas realidades. Então, quer dizer, eu era de baixo, agora estou em cima, é um outro clima, é uma outra vegetação, uma outra cultura, um outro tudo. Então, esse foi o princípio de tudo. E o princípio de todas essas misturas, que para nós, e a meu ver, é muito rico. Né? Porque quando nós nos misturamos, nós conhecemos um pouco mais do outro que era desconhecido para nós. E o filme, né, esse desenho, ele fala sobre essas diferenças, sobre juntar isso, né, dar valor a essa nova oportunidade, porque quando a gente conhece algo novo, a gente primeiro fica desconfiado, fala, e aí, eu vou ali mais, exploro mais essa novidade ou não, o que eu vou fazer? E aí a gente fica meio, e agora? No desenho é a mesma coisa, e agora, né? Eu conheço, não conheço, dou esse crédito, não dou, confio, não confio, né? E a gente acaba vivendo esse novo, só que cada um vai encarar de uma forma. Para alguns, esse novo pode ser fácil, pode ser adaptável. Para outros, esse novo pode ser um pouco mais difícil. E cada um vai lidar com essas situações de uma forma diferente, com a bagagem que tem, com o conhecimento que tem, com a vontade que tem, né? Com as nossas bagagens, com o que a gente já tem. E aí também tem a questão da palavra. Mas eu vou querer que o Damião fale para a gente um pouco, para depois eu comentar sobre isso. Seu microfone está desligado. Eu falando aqui como se eu tivesse embalado aqui. A gente está falando de Os Croods 2, uma nova era, e lições importantes sobre o cuidado com as palavras, né, Tati?
Estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam o que pensam, o que sentem, sem se preocuparem com a escolha das palavras e nem com as consequências, como se as palavras não produzissem efeitos, né? Vamos buscar em Jesus o nosso modelo e guia, base para o nosso entendimento. E encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que seja, que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho. E Kardec comenta, por essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. E hoje, né, Tati? A gente vê a neurolinguística afirmando, entre muitas outras coisas, que as palavras criam uma conexão sobre o modo como pensamos e o modo como agimos, que as palavras criam realidade, que nenhuma palavra é banal. Pelos nossos pensamentos e sentimentos, damos qualidade às nossas irradiações perispirituais. Segundo Kardec, em A Gênese, e as nossas palavras também vêm carregadas dessa mesma qualidade, gerando vibrações harmônicas ou desarmônicas, né? Segundo as qualidades dos pensamentos e sentimentos de cada um de nós, Tati. É muito interessante porque, claro, naquela época, né, eles não mediam palavras, né? Eles falavam o que eles estavam sentindo, o que tinha ali. Então, era muito legal isso, né, também, porque foi o nosso progresso, né? Foi como nós fomos progredindo também, pouco a pouco, nessa questão. E é claro, talvez naquela época a gente nem usasse palavras, né? No desenho, o desenho traz essa reflexão aí para a gente das palavras tal como são. Mas eu acho que essa reflexão também é muito válida, porque a gente fala, mas antes eles falavam o que vinha na cabeça e tudo mais, e acho que hoje, com essa era da tecnologia, a gente meio que voltou a isso, né? A pessoa fala sem fazer um filtro, porque ela está protegida atrás de uma tela, né? Então, como ela está atrás de uma tela, não estou aqui cara a cara, porque cara a cara eu não falaria esse tipo de coisa, então eu dou minha opinião, eu falo mal, eu xingo, e eu vejo muito isso hoje nas redes sociais, por exemplo, né? Então, a gente tem pessoas que se empoderam, só que é um empoderamento falso, porque ela só está empoderada atrás de uma tela. Mas ao vivo ela não faria isso, ela não teria essa atitude, porque a gente sabe que as nossas atitudes são de acordo com os nossos instintos também daquele momento, né? Então, se alguém te xinga, talvez você vai dar um passo para trás, talvez você vá xingar, vai retrucar, ou você vai com violência, ou você vai chorar. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Naquela época, era algo muito instintivo, né? Não tinha muito a questão da reflexão, ainda não tinha a questão da filosofia de vida, né? Então, o desenho mostra muito isso, né? Cada um fala ali o que sentiu, o que achou, e daí cada um que lide com essa consequência. É a parte que faz a gente refletir um pouco também sobre isso, né? Porque eles não conseguem entender os sentimentos, né? A própria menina que se encanta com o menino e tal, então o que eles fazem com essa informação? Né? Ele me falou uma coisa, eu falei outra, mas o que eu estou sentindo é outra, e o que eu quero não é isso, e tudo se confunde muito, né, entre na cabeça dos jovens, e a cabeça do jovem, né, se a gente for estudar as fases das pessoas, né, Eurípides Barçanufo traz às vezes
essa reflexão, quando ele fala da evangelização dos espíritos, né, nessas fases, né, das nossas vidas, e ele fala, né, a questão da adolescência, ela é uma fase complicada, espiritualmente falando, ela é uma fase complicada. Então, os nossos sentimentos são distintos, os nossos instintos são distintos, tudo muda, né? Então, a gente também não sabe como lidar com isso nessa fase. E no desenho mostra isso. Imagina ainda quando a gente ainda nem tinha acesso às informações, né? E de repente eles têm que se encontrar com pessoas que eles se encontram com pessoas que são totalmente diferentes deles, né? E como é que eles vivem desse jeito? Como é que a gente lida agora com esse tipo de coisa? E eles começam a ver que eles não estão mais unidos como eles eram antes, e eles são um bando, né? Eles falam que eles são um bando, né? E o bando é aquela amizade, aquele laço que é criado entre eles, né? Que são de sangue e as pessoas que não são de sangue. E, de repente, essas pessoas que não são de sangue começam a entrar e interferir na nossa vida. E é diferente quando a gente vê as pessoas entrando na nossa vida e a gente não sabe lidar com isso, né? Então, eles têm a questão da amizade, dessa coisa do novo, das pessoas novas que entram, mas que para eles é difícil lidar, né, Damião? É interessante, né? Porque aí vai um pequeno spoiler do filme, mas que é muito interessante, porque eu adorei, né? A animação, né? A gente está falando dos Croods, né? 2, é uma nova era. A animação é isso que a Tati estava dizendo, ela destaca duas personagens femininas, né? Tem duas personagens femininas. E tem um rapaz. E aí você fala, nossa, então vai ter o quê? Elas vão justamente para a amizade. Elas se unem pela amizade e não pela rivalidade. Eu achei lindo quando eu vi a cena, que eu falei, por que a gente não faz mais esse tipo de coisa? De se aproximar, de ter as pessoas como amigos ou amigas e não rivais. É tão importante, né? A gente para e pensa, né? Quando a gente vê e acompanha Olimpíadas ali, quando a gente vê aqueles gestos de não, sabe, não são inimigos, são apenas jogando, lutando um contra o outro. Mas depois, ao final, você está abraçado, você está junto com a pessoa. Não são rivais. E quando você vê, quando eu vi aquela cena, eu achei linda demais, né? Duas personagens femininas e elas vão para o quê? Para o caminho da amizade, para o caminho de que possam estar juntas e não na rivalidade. Como a gente poderia estar criando um mundo muito melhor se todo o tempo agíssemos dessa forma, né, Tati? Hoje a gente tem alguns movimentos aí que fazem com que a gente comece a pensar novamente que a gente precisa se unir e não se desunir, né? Tanta rivalidade, né? Esse tipo de coisa. Porque isso mostra também as nossas inseguranças. Então, tá tudo bem, essa pessoa está do meu lado, mas ela não pode estar melhor que eu. Então, isso é uma questão da nossa autoestima, é uma questão de nós sabermos lidar com esse sentimento. É tão mais legal quando a gente vê o outro vencendo e a gente está ali feliz porque essa pessoa conseguiu aquilo, mas por quantas pessoas a gente fica feliz com essas conquistas? O quanto nós ainda somos egoístas de falar, ai, mas ela não mereceu tudo isso, não precisava ser tanto, né? Então, quando a gente se une em prol de alguém ou de alguma causa, ou de pessoas que a gente gosta, por que a gente não pode fazer isso com todo mundo? Então, isso mostra muito que a gente ainda tem muito para evoluir.
E quando a gente fala da evolução do nosso planeta, né, que a gente vai sair da regeneração, a gente vai a gente vai sair de um planeta de provas e expiações e vai para um planeta de regeneração, é porque essa coisa vai parar um pouco, vai mudar esse formato. Então, hoje a gente precisa se unir mais, não se dividir mais. Então, hoje a gente não tem mais que pensar nas nossas diferenças, a gente tem que pensar no que a gente é igual, nas nossas semelhanças. Então, a gente tem que se unir pelo que a gente é igual. E não ficar se dividindo pelas diferenças. Então, eu acho que isso faz a diferença na nossa vida, né? Porque a gente vê o que eu não gosto naquela pessoa, então eu me afasto. Mas o que eu gosto? Então eu anulo tudo o que eu gosto daquela pessoa porque ela teve uma fala que não gostei, ou porque ela não falou tal coisa, ou teve tal atitude que para mim não é legal. Não, foi uma atitude, ou foi uma fala. Mas e as outras coisas que são semelhantes, que nós conseguimos pensar igual, que nós podemos estar juntos naquela causa? Então, essas inseguranças nossas vêm à tona quando nós temos esse tipo de atitude. Quando nós nos separamos do outro por causa de um fator. Ok, se a pessoa não tem nada em comum com a gente, né, é uma outra coisa, né? Nossa energia não bateu com a dela e tudo mais, mas às vezes a gente se afasta das pessoas por causa de uma coisinha, por causa de um grãozinho de areia. E o resto da praia, né? O que a gente fez com aquilo, com aquela informação? Então, os Croods traz para a gente também essa visão de unidade, sabe? Porque as pessoas acabam se separando por causa de coisas que eles são contra, que não pensam igual e tudo mais, mas quando vem a necessidade de que um precisaria do outro para conseguir crescer, se unem novamente, né? E acontece isso com a gente, sabe quando? Quando acontece uma tragédia. Quando acontece uma tragédia, a gente não vai saber se a pessoa foi ruim com a gente, se a pessoa torce para outro time, se a pessoa falou isso ou falou aquilo, ou teve tal atitude. A gente vai lá e ajuda. Mas é porque aconteceu uma tragédia. Tá todo mundo ajudando. E daí a gente também vai. Será que a gente precisa esperar acontecer uma tragédia para a gente ajudar o próximo? Acho que é tão pequeno isso, né? A gente não precisa esperar esse momento triste para conseguir fazer algo, né, Damião? Não, não mesmo, né? E é isso que você disse, a gente passa a ver tantas e tantas lembranças, isso aconteceu, nas recentes aí, no Rio Grande do Sul, e tantos outros momentos. É aquilo que você falou, aí se unimos, aí nos unimos todos em prol para ajudar. A gente pode estar fazendo isso no dia a dia, né, Tati? E com o próximo mais próximo. Ou seja, Sim. A gente pode fazer isso dentro da nossa própria família, que a gente se separa porque falou uma coisa, porque errou do tal lado, porque deixou de falar por causa daquilo, mas... E daí a pessoa precisa falar, que vai procurar ajuda e não sei onde. E aí a gente ajuda pessoas que a gente nunca viu na vida, lá longe, por causa de uma guerra, por causa de uma destruição, por causa de um acidente, né? Por N motivos, mas o próximo, mais próximo, a gente não ajudou. Né? Então, acho que serve muito de reflexão para a gente, um desenho, né, que traz tantas reflexões aí, que eu acho que a gente precisa ter em conta no nosso dia a dia. E a gente está terminando aqui o nosso programa. Não, a gente vai ter que acabar. Sexta-feira a gente volta de novo, próxima semana, com mais um filme, ou mais um desenho, mais uma série. E deixa sua sugestão pra gente. Deixa sua sugestão aqui no canal Tatiana Benites, ou na TV Mundo Maior, ou na Rádio Boa Nova, que a gente vai ver, a gente vai responder e a gente vai assistir esses filmes aí que vocês querem que a gente assista também. Gente, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.